mais um momento nosso. Espírito Santo, você e eu. E eu estou aqui, esperando o seu feedback, esperando o seu testemunho. Eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor está e continuará fazendo na tua vida e na minha vida. Eu tenho sido extremamente impactada e reforçada nas minhas convicções daquilo que eu já vivi e como é bom ouvir as mesmas coisas, sabe? Porque às vezes nós ouvimos algo numa conferência, num culto de mulheres e aquilo tem um impacto poderoso na nossa vida, mas com o tempo, com a falta de estar ouvindo as mesmas coisas, aquilo passa. E dentro dessas trilhas, como é bom todos os dias nós podermos ouvir e reouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela sempre vai falar a mesma coisa. Daqui 1000 anos, essa palavra estará intacta, falando as mesmas coisas. É a verdade que liberta, a verdade que traz luz, que traz entendimento. Eu costumo dizer, é o manual do nosso fabricante, do Criador, para a sua criação. É a carta de amor do nosso Pai para as nossas vidas. E é a cultura do reino. É por meio dela que a nossa mente é renovada, transformada, que a gente vê, porque nós viemos do mundo, né? Viemos de uma cultura diferente, como está lá em Romanos 12:2, dá uma lida. E a palavra, ela tem esse poder de limpar, de desconstruir, né? Trazer uma construção nova. Literalmente, estamos inseridas no reino, e no reino de Deus existe uma outra cultura. É a cultura do nosso Abba Pai. Então vamos lá, vamos nos expor a essa cultura mais uma vez. Estamos falando sobre conflito em família, esse é o nome da nossa trilha. E a nossa leitura de hoje está lá em Obadias, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 21. E o nosso versículo-chave está em Obadias 1:10. Nome hoje é Colocando Deus de Lado. A hostilidade de Edom em relação a Deus reporta ao pai daquela nação, Esaú. A palavra de Deus frequentemente se refere a uma longa disputa entre Esaú e Jacó e seus descendentes. Essa disputa faz nossos conflitos familiares de hoje parecerem coisa de criança. Jacó e Esaú brigaram desde o ventre de sua mãe, como está em Gênesis 25, versículo 21 e 26. Jacó roubou a primogenitura e a bênção de seu irmão. Vou abrir um parênteses aqui. Quando você vai ler a história, você vai ver que Deus fez uma promessa a respeito da vida de Jacó. E eu entendo e digo a você sem medo de errar, olhando para a atitude da mãe de Jacó. A mãe de Jacó, ela recebeu uma palavra em que o Senhor disse que o menor governaria, teria governo sobre o primogênito mais velho. Ou seja, Deus é aquele que pode ver o fim das coisas antes do começo. Então Deus trouxe para ela uma palavra acerca do futuro de Jacó. Porque Deus sabia, conhecia o coração de Jacó antes mesmo dele nascer. Quando nós olhamos para a vida de Jacó, nós vemos a sede de Jacó, o desejo de Jacó, como ele entendia, como ele considerava, como ele tinha como precioso a bênção de Deus, como ele tinha como precioso Deus
Então, assim, eu quero que você tenha uma outra ótica de Jacó. Até o nome dele, eu vejo os pais chamando o seu filho de algo que não foi Deus. Não foi Deus que trouxe direção. Pelo contrário, se eu, como mãe, recebesse uma palavra profética como essa, eu jamais eu colocaria o nome do meu filho de enganador. E aqui fala das palavras que nós temos liberado dentro da nossa casa sobre a vida dos nossos filhos. Então esses pais colocam o nome de Jacó de enganador para uma criança que Deus falou que ele ia exercer governo. Eu colocaria outro nome: privilegiado, governador, escolhido. Então ali eu já vejo a falta de sabedoria dos pais em interpretar a profecia de Deus. Então aquilo que estava dentro de Jacó, o espírito de excelência, de busca, de conquistador. E Deus trouxe para ela uma palavra. E era para ela velar sobre essa palavra. E ela liberar a palavra que Deus falou. E quando ele nasce ali, que ele está segurando o pezinho do irmão, eles veem aquela atitude como uma atitude de engano, de tentar passar à frente. Não era isso, era simplesmente um bebê segurando no pezinho do seu irmão. Então vamos buscar a sabedoria de Deus para não interpretar algo fora daquilo que Deus disse. Se Deus falou que ele ia governar, era isso que teria que ter sido levado ao pé da letra. E outra coisa, a mãe, sabendo do que Deus tinha dito, mais uma vez, ela tentou ajudar Deus e fez com que o filho errasse, fizesse algo errado, algo que não era certo. Enganar o pai para buscar a bênção de Deus. Jacó já tinha a bênção de Deus. O futuro de Jacó já estava claro para Deus. Deus trouxe a ela a revelação do futuro de Jacó, que seria um futuro promissor. Então, para nós mães, pais, vamos falar o que Deus fala. Eu quero deixar aqui para você, medita em Salmos 112, no versículo 2, o que Deus fala sobre filhos. Medita em Salmo 128, no que Deus diz sobre os filhos ao redor da mesa. Medita na palavra, Salmo 115, 14, aquilo que Deus fala da bênção sobre os nossos filhos. Medita naquilo que Deus diz. Fica com a palavra de Deus, não libera algo contrário. E não tente ajudar a Deus. Todos que tentaram ajudar a Deus erraram. Deixa Deus trabalhar. Deus tem a maneira dele fazer. E você só concorda com Deus e libera palavras de bênção e palavras proféticas. Amém, mulher? Vamos lá. Jacó roubou a primogenitura e a bênção de seu irmão, fazendo Jacó fugir para salvar a própria vida. Olha a confusão que foi armada. E foi a mãezinha, viu? Que trouxe toda essa confusão. Eles se reconciliaram em Gênesis 33, do 1 ao 16. Porém, séculos depois, quando a nação de Israel deixou o Egito e partiu para a terra prometida, pediram permissão para passar em segurança por Edom. E esses recusaram deixar os israelitas passarem pelo seu território. E ao invés de ajudarem, ameaçaram atacá-los. Está lá em Números 20, 14 e 21. Mesmo mais tarde, quando Jerusalém foi saqueada pelos babilônios, os edomitas torceram pelos inimigos de Israel. Está lá em Salmos 137, versículo 7. E se juntaram na luta contra eles. O problema com os edomitas é que haviam colocado Deus de lado. No princípio, tanto Jacó quanto Esaú tiveram a mesma oportunidade de seguir o exemplo de seu pai Isaque e seguir o único e verdadeiro Deus. Como poderiam dois irmãos na mesma família acabar lutando e mantendo uma rixa transmitida como herança para as gerações futuras? A resposta é que um deixou Deus governar e o outro colocou Deus de lado. Esaú é descrito no Novo Testamento como imoral,
e pecaminoso. Está lá em Hebreus 12:16. Vocês estão vendo aí? Deus já conhecia o fim das coisas antes do começo. Deus, ele não altera nada. Queridas, Deus, ele não interfere no livre-arbítrio. O que acontece é que Deus, por conhecer, por ser onisciente, onipresente, ele pode trazer coisas, trazer informações a respeito daquilo que ele já viu lá no futuro, mas que na verdade são decisões que o ser humano tomou por conta própria. As repercussões das escolhas de Esaú reverberaram através dos séculos, até que Edom se tornou alvo da ira de Deus. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e serás exterminado para sempre. Obadias 1:10. Quando Obadias profetizou contra Edom, o povo pensou que eles eram seus próprios deuses, mestre de seu próprio destino. Eram orgulhosos de sua cidade, uma fortaleza de pedra, e da sua reputação de sabedoria. Porém, o orgulho antecede a queda, e Edom caiu, assim como Deus havia dito, para nunca mais se levantar novamente. Como pais, devemos ser modelos para os nossos filhos da absoluta necessidade de conhecer e amar ao Senhor, deixando que Ele governe nossas vidas, ao invés de deixá-lo de lado. E deixa eu trazer um refrigério para o seu coração. Pode ser que você aí está se sentindo acusado e dizendo, meu Deus, eu fiz tanta coisa errada, e agora? E agora zera tudo. E vamos seguir as instruções de Deus. Comece a estudar, comece a buscar, comece a interceder pelos seus filhos, comece a interceder pela sua casa, comece a declarar, porque hoje o seu coração está em Deus, comece a declarar que o coração dos seus filhos se converterá ao coração dos pais, como está na palavra. Comece a declarar a palavra, comece a buscar na palavra, fazer estudos para você saber como proceder, como agir, como reagir nesse novo tempo, nessa nova estação. Fecha ciclos e começa um ciclo novo. Se torne uma nova mãe, uma nova mulher. Aprenda com o silêncio. Aprenda a agir de uma maneira diferente. Conheça o coração dos seus filhos. Peça para Deus te dar sabedoria, discernimento, revelação. Renasça você, para que por meio da sua vida, do seu testemunho, das suas atitudes, sem palavras. Eu disse hoje no nosso devocional da manhã, de repente com uma mesa posta, de repente como está lá na palavra de Salmo 128, você aderir a novos costumes, uma mesa de comunhão, café da manhã, almoço, janta. Eu não sei o que Deus vai trazer para você. Um carinho que você nunca fez, um servir que você nunca fez. Deus vai te direcionar. Peça a Deus para revelar o coração dos seus filhos. Peça a Deus para Ele te dar condições de você semear boas sementes no coração dos seus filhos. Se você não está gostando da colheita que você está tendo, então é tempo de você começar a semear sementes diferentes, para que você tenha colheitas diferentes dentro da sua casa. Então, amado, eu quero orar por você. Eu quero orar por nossas vidas dentro dessa palavra. Pai, obrigado. Obrigado porque o teu conhecimento é libertador e nós confiamos na tua unção, que é a tua habilidade, a habilidade do teu Espírito Santo que está sobre nós. Habilidade essa que, como a tua palavra diz, é como martelo que esmiuça a penha e como fogo que consome. Senhor, nos dê habilidade, sabedoria, discernimento, Senhor, direções específicas. Nos dê, Senhor, planos direto do teu coração para gerenciar as nossas emoções, gerenciar os nossos filhos, a nossa casa, a nossa família. Cremos num novo tempo, Pai, um tempo de avivamento dentro de nós.
de trazer a vida a tudo que estava morto, de avivamento dentro do nosso lar, da nossa família, nos nossos relacionamentos, no secreto aonde o Senhor vê, aonde, Pai, nós seremos agraciadas, galardoadas por sementes que estaremos lançando, aonde nós estaremos andando por fé, e como está em Hebreus 11:6, estaremos agradando o teu coração. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de fazer a coisa certa. Senhor, nós te pedimos o coração dos nossos filhos, não para nós, mas como Ana, para ti. Nós alteramos o destino deles, nós direcionamos eles e declaramos que eles são flechas da sua aljava. E nos colocamos agora como intercessores e liberamos eles para avançar para um novo tempo, para uma nova estação. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulher. Não se esqueça, abençoe outras pessoas, compartilhe, curta, para que outras mulheres também possam ser abençoadas como nós estamos sendo. Tudo isso só pode acontecer e vai acontecer. Por quê? Porque somos mulheres, somos o corpo de Cristo.